A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui diante da câmera para trazer a nossa lição, o resumo da lição número 2 da revista do quarto trimestre de 2025, Corpo, Alma e Espírito. Na primeira lição, nós tivemos um panorama da nossa lição falando sobre o homem que é corpo, alma e espírito, a tricotomia, e como a Bíblia Sagrada nos apresenta essas três partes do homem. E agora, na lição 2, nós vamos falar sobre o corpo, especificamente, a maravilhosa obra da criação de Deus. Esta lição vai ser estudada no próximo domingo, no dia 12, dia da criança, onde as igrejas estarão reunidas para aprender mais desta maravilhosa lição. E eu peço a você, desde já, e apesar de nós trazermos um resumo aqui, eu gostaria que você participasse da Escola Bíblica Dominical na tua igreja ou aqui na Assembleia de Deus de Uruguaiana, se você é aqui da cidade, principalmente se é membro da Assembleia de Deus. Nós estamos em uma campanha para aumentarmos o número de alunos, estamos numa campanha de matrículas, e você está sendo convidado a participar da Escola Bíblica Dominical. Leia os textos da lição, leia as referências bíblicas da lição, entenda a lição. Esta aqui, dos últimos tempos, é uma das lições mais importantes e chama muito a atenção da igreja, porque aqui nós vamos aprender coisas que não são costumeiras nos púlpitos assembleanos. Então, participe, estude, aprenda, e nós teremos um excelente aprendizado com esta revista da Escola Dominical. Também peço que dê o teu joinha, deixa o teu like, compartilha, curte, né? Comente. Poucos comentários, quase nada de comentários, mas se tiver um ali, a gente com certeza responde. Se for uma opinião, se for uma visão também do assunto, tenha liberdade para comentar. Bom, o nosso texto áureo está em Salmo 139, e o verso 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista aqui estava dizendo que ele reconhece que as obras do Senhor são maravilhosas e que a alma, o centro do ser humano, ela reconhece isso, ela sabe muito bem que as obras do Senhor são maravilhosas. Em algumas outras versões, nós vamos ler como esta que diz: terrível e tão maravilhoso fui formado. Em outras diz: assombroso e maravilhoso. Outra diz: perfeito e maravilhoso. E outra ainda diz: extraordinário e maravilhoso. Então, o terrível aqui não é de horror ou de terror, mas é de perfeição. É tão perfeito que se torna terrível e tão maravilhoso. Não combinaria, né? Maravilhoso com terrível da forma pejorativa, mas maravilhoso e extraordinário, podemos ver que esta versão ela combina essas duas palavras e fica com mais facilidade de compreendermos o texto. A verdade prática, a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. O crente sabe que ele é a obra de Deus, ele foi feito por Deus, recebeu o sopro de Deus, o sopro do Espírito, né? Então ali foi implantado o Espírito no corpo e assim por diante. Por isso o crente não tem medo da morte,
porque ele sabe que é uma obra de Deus, ele sabe que Deus é dono, é proprietário, Deus que criou. Então, quando ele entende que ele é criatura de Deus e se tornou filho de Deus através do Evangelho, ele sabe que tem um destino, uma eternidade com Deus, e isso o dá paz, o traz alegria, o traz conforto. Né? A nossa introdução, eu quero ler aqui apenas duas frases, diz assim: há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana, mas eles são insuficientes. Tentam explicar via ciência, que é uma parceira extraordinária da Bíblia, mas tentam explicar algo que não conseguem, a não ser crer na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus criou o homem, fez o homem do pó da terra e esquecer a evolução. O evolucionismo não cabe para aquele que crê que Deus é o dono da vida, que Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do corpo humano. Evolução precisa ser exterminado do meio cristão. Não há uma forma como nós acharmos um espaço para o evolucionismo. Inclusive, tem uma frase do escritor aqui que diz que precisa muito mais fé para crermos na evolução do que crer que Deus criou o homem do pó da terra. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre a nossa constituição e existência. E é uma grande realidade. Quantas pessoas vivem no meio da depressão, no meio do estresse, de esta outra doença que tem atingido muitos crentes, né? A ansiedade. Às vezes a gente esquece de tudo que estamos vivendo. Mas o resultado do homem desta geração é essa crise de identidade. Não saber de onde vem, para onde vai. E esta pergunta, ela é crucial na nossa vida. Então, nós precisamos crer, termos fé em Deus, aceitar a palavra de Deus, que nós viemos de Deus. E se nós aceitarmos o seu Filho como Salvador das nossas vidas, retornaremos a Deus. A Bíblia diz que o espírito, após a morte, retorna a Deus. Mas o corpo, a alma daqueles que não aceitam Jesus Cristo, é distância de Deus. Então, o corpo humano, como uma maravilhosa obra da criação de Deus, é o que nós vamos estudar nesta lição. E lembrando que cada corpo é templo do Espírito e expressão da glória do Criador. Quando nós olhamos para nós mesmos, vemos a complexidade do corpo humano e a maravilhosa obra que Deus fez, não há como não glorificarmos a Deus. Apenas aquelas pessoas que ignoram Deus, que não chegam a esta conclusão. Então, precisamos evitar extremos como o desprezo do corpo, ignorar o corpo, não cuidar do corpo, mas também termos o cuidado e evitar a idolatria do corpo. Nós vamos ver isso aqui nos tópicos mais adiante, e é uma realidade. Existem pessoas que não cuidam do seu próprio corpo, cuidam mais do espírito, da alma. Outros, demasiadamente, cuidam do seu corpo, mas esquecem de cuidar da sua alma e do seu espírito. É necessário equilíbrio nestas coisas. A parte material e a parte imaterial devem estar equilibradas diante do cuidado do próprio ser humano para com ele mesmo. O primeiro tópico traz o título A Maravilhosa Obra de Deus. O corpo
que veio do pó da terra, é uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a moderna ciência, a mais moderna ciência. Esse mistério só pode ser entendido pela fé. Por isso que nós precisamos cuidar da onde estamos nos alimentando, de artigos, de internet, de vídeos, de áudios, porque Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Assim a Bíblia nos apresenta o homem. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano. Cada vez que o embrião surge no ventre da mãe, Deus está ali trabalhando. Ele não descansa. Deus está formando o corpo, formando a alma, formando o espírito de cada um dos seres humanos. Jamais o homem vai conseguir explicar integralmente o seu próprio corpo. Nós não temos condições. Como que nós sabemos que dormindo respiramos, por exemplo? Dormindo, o nosso aparelho digestivo, o nosso aparelho, o coração, por exemplo, está batendo. Não há necessidade de nos fazer algo para que estas coisas aconteçam, mas tem outras coisas que nós precisamos agir, precisa de ação humana. Então, nós não compreendemos. Na escola, a gente já aprende, né? Os aparelhos, esse, aquele e tal, os membros, o cérebro, mas existem coisas no corpo humano que são inexplicáveis. Mas Deus sabe. Deus fez algo maravilhoso e nos deu condições de nos entendermos como pessoa. Eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, eu sei de onde eu gosto de ir, aonde eu não gosto de ir, assuntos que eu gosto de falar, outros não. Uns gostam de praia, outros gostam da serra, assim por diante. Mas este maravilhoso corpo nós não podemos explicar. Reconhecemos como agimos e reagimos a algumas coisas. As limitações do nosso corpo nós sabemos, mas ainda há muita coisa que não podemos explicar. Não há. Como já ouvimos médicos dizerem, eu me privei de doces, de alimentos que entendia ser prejudiciais e acabei com câncer, por exemplo. Outros não se cuidam e são saudáveis. Uns comem pouco e continuam acima do peso, outros comem muito e mantêm o seu peso. São situações que o homem não consegue explicar. Deus não criou apenas Adão e Eva, mas todas as pessoas, boas ou más, são criaturas de Deus. Continua soprando o fôlego da vida a cada um, queira o ímpio ou não, mas ele é criação de Deus. Deus que lhe deu a vida e tira quando quiser. Deus é o dono da vida. Aí nós entramos também na situação do suicídio. O homem não tem direito de tirar a sua própria vida ou a vida de quem quer que seja. Por isso há as consequências do seu pecado. Então, precisamos aceitar que Deus é o dono da vida, Ele é o criador do corpo humano e Ele está sobre nós para dar continuidade à humanidade e entendermos que Ele é Deus e é Ele que é o Criador. Toda vez que surge um embrião no ventre da mulher, Deus está trabalhando para criar um corpo, uma alma e um espírito. Isso se inicia no ventre materno,
contrariando a falácia do aborto, que após alguns meses, ou só após o nascimento, esta pessoa será considerada um ser humano. Desde a sua concepção, todos nós já somos seres humanos. É maravilhoso ver mulheres aguardando a chegada dos seus filhos, porque ali está um projeto de Deus, ali está Deus trabalhando. Eu imagino, né? Como se sente a mulher vendo esta obra primorosa de Deus crescendo no seu ventre. Como pais, nós não conseguimos desfrutar desse momento tão lindo e sublime, mas as mulheres, elas conseguem. E ali está a obra miraculosa do nosso Pai Celestial. A sinopse deste tópico diz assim: Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Aquela frase que eu falei antes está aqui. Diz assim: dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás destas estatísticas surpreendentes. Maravilha, né? Nós temos uma facilidade de crer, de aceitar o que Deus fez, basta ter fé nele. O segundo tópico fala do corpo e a glória de Deus. Algumas frases desse tópico diz assim: quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Isto é um engano, criada por homens. Não glorifica Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Davi apresenta nesse Salmo 139 Deus como um tecelão que produziu cada órgão, cada detalhe, cada tecido do corpo humano, inclusive os ossos. Creio que o objeto de Davi é confrontar as pessoas que desprezam o próprio corpo ou vivem na busca por mudanças do seu próprio corpo. Porém, deveriam louvar a Deus por possuir algo tão maravilhoso. Nós vemos aí diariamente pessoas acrescentando coisas ou tirando coisas do seu próprio corpo, né? Mexendo na aparência com tintas, tatuagens, tantas coisas, né? Isso é estar insatisfeito com a primorosa obra de Deus, que Deus lhe deu. Deus nos deu um corpo, nós precisamos cuidar dele. Então, se o homem fosse racional a ponto de entender que Deus foi o criador do seu corpo, ele não mexeria em nada, não adulteraria o seu próprio corpo, porque este corpo foi o que Deus lhe deu, é o templo do Espírito Santo, ele precisa ser cuidado por aquele que o usa. Deus criou o homem para glorificá-lo. O homem não tem direito de mudar, mutilar, matar, nem idolatrá-lo, porque o seu corpo foi criado para a glória de Deus também. Ele faz parte do ser. Ele não é algo que possa ser descartado. Aquela historinha da carochinha, que Deus só quer o coração, só quer a alma, isso é um erro. A Bíblia prova isso ao contrário, nós já estudamos na lição passada. Há uma corrida em busca do rejuvenescimento, tentando contrariar o ritmo natural do corpo.
É lógico que nós precisamos nos manter ativos, nos manter renovados todos os tempos. Mas não há como nós lutarmos contra o tempo. O tempo chega para cada um de nós e a pele vai ficando mais flácida, a mente um pouco mais lenta, os traços mudam, a nossa mobilidade se torna mais lenta e muitas coisas acontecem. Mas nós não temos o direito de mudar aquilo que Deus já predeterminou. Então, aceitar o que Deus criou, da forma como criou, e os processos do corpo é glorificar a Deus, assim como cuidar do corpo em cada fase. É lógico que crianças, adolescentes não cuidam muito, não se cuidam. Há poucos dias eu estava lembrando que na adolescência nós vivíamos com as canelas machucadas, os joelhos ralados, os cotovelos, né? Não se cuida muito do corpo, mas depois de um tempo já começa a se cuidar. E vai passando o tempo, esse cuidado vai aumentando, se importando com as vitaminas, com a alimentação, com remédios, e médicos e tantas coisas. É assim que nós precisamos cuidar desse corpo, não abandoná-lo a ponto de comer qualquer coisa, dormir a qualquer hora, mas também não pode chegarmos ao extremo de idolatrar esse próprio corpo. Tudo é para a glória de Deus. O corpo é o invólucro, uma estrutura sem vida, até que Deus o torne vivo com o seu fôlego de vida. Quando Deus tira o fôlego da vida, esse corpo se deteriora em horas. Então, de que adianta idolatrar o corpo? Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Cuidado, hein? Nosso valor não provém das nossas realizações, mas do Deus que criou o universo, escolheu presentear-nos com o mistério, ou seja, misterioso e miraculoso dom da vida. Nós somos pó. Você já viu pó se movimentar sem um sopro, um vento, um ar? Não há como. O pó está ali. Enquanto há o vento, o sopro, o pó está em movimento. No momento que tira-se o sopro, o pó cai e fica inerte. Assim somos nós, somos pó. E ao pó voltaremos. Então, cuidado com esse corpo para que tudo que fizer com ele, no tempo em que esse sopro da vida mantê-lo com vida, esse tempo glorifique a Deus com o teu corpo. Terceiro tópico, o corpo e a coletividade. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Aqui no finalzinho desse tópico, quando fala da tecnologia do culto, porque esse tópico aqui fala da adoração a Deus através do corpo, diz assim, ó, os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair e deixar inertes no culto. E o corpo precisa agir, precisa se mover, precisa adorar, né? Então, Deus também formou o homem para relacionar-se mutuamente. Não é bom que o homem esteja só. Deus sempre proveu relacionamentos. Desde o tempo de Adão, Deus não salvou apenas Noé na arca, ele deixou uma família para que houvesse relacionamento. Não deixou apenas o casal, pai e mãe, mas deixou os filhos, as noras. Deus sempre proveu essas coisas, porque o homem precisa de interagir, precisa de relacionamento. O corpo é o meio pelo qual nos relacionamos, confraternizamos
e agimos na comunidade de fé ou na sociedade. Isso é comunhão. Não podemos nos privar da comunhão. Então, estar junto é obedecer a palavra de Deus. Não é bom que deixemos de congregar, mas estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, unidos, é uma necessidade para o próprio corpo. Porque se o nosso corpo não estiver junto aos demais, a nossa alma vai começar a sofrer. E quando a alma e o espírito não têm atividade, o nosso corpo começa a sofrer as consequências das nossas vontades, nosso querer, das nossas intenções, dos nossos sofrimentos. O corpo começa a padecer. Por isso a necessidade de congregar, trazer o corpo para os cultos. Você pode não gostar, mas é necessário. Você pode não gostar do culto, mas é bíblico e necessário para o próprio bem do ser humano. Fé individual ou virtual é perigoso, porque não há como nós nos firmarmos, nos apoiarmos, suportarmos uns aos outros. Quem vai suportar aquele que está sozinho, se não há ninguém ao seu lado? Quem vai segurar ele? A fé individual, ela é prejudicial, é perigosa e não sobrevive. Membro amputado não tem vida. Isso é uma realidade. Então, para encerrar esse tópico, venha para o culto. Use esta maravilha, o corpo que Deus te deu, para glorificar e cultuar ao nosso Deus. Honre a Deus com todo o seu ser, com a integralidade do seu ser. Deus não aceita nada menos do que tudo. Ele quer a alma, o espírito para se comunicar com o homem e o corpo para glorificá-lo. A sinopse desse terceiro tópico diz assim: o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Concluindo a lição, nós vamos ler aqui que diz assim: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a render a sua soberania, a nos render a sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra a Deus. Esta é a nossa segunda lição. Espero que você tenha aprendido alguma coisa de como cuidar, olhar para o teu próprio corpo. Muitos não gostam do seu corpo, gostariam de ser diferentes, mas não tomam posição. Não adianta nós tomarmos decisões. Nós precisamos ter um rito para o nosso corpo. Um exemplo, eu estou precisando me movimentar, caminhar, perder peso, mas enquanto for apenas uma decisão sem a prática, não resolve. E todos nós temos alguma coisa a melhorar no nosso corpo. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, tenha um bom domingo na presença de Deus. Amém.